Oi, todo mundo! Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que muita gente me pergunta, como vocês já viram no vídeo, porque eu nunca quis fazer redução de estômago, a tão famosa cirurgia bariátrica. Bom, eu acho que não tem como eu falar desse assunto sem antes passar a fazer um resumão do meu antes e depois. Acho que nem todo mundo que convive comigo hoje sabe que nem sempre eu fui tão bem resolvida com o meu corpo como eu sou hoje. Quando eu era menor, aliás, mais nova, né? Porque pequeno eu ainda sou. Quando eu era criança, eu tinha muito problema com isso, principalmente na questão familiar. Porque eu venho de uma família de mulheres gordas e todo mundo na minha família que acha que é gorda, acha que não pode ser feliz assim. Então, quando eu era mais nova, isso era muito. Tinha muita pressão em cima de mim por conta disso, porque. Até porque eu acho que eu sou a mais gorda das minhas primas todas e tal. E até minha mãe. A minha mãe também fazia muita pressão comigo por conta disso. Ficava tipo, você não vai arrumar ninguém, porque você é gorda, tem que emagrecer. Na sua idade eu não era assim, na sua idade eu era bem mais magra, eu vivia de dieta. Então foi uma coisa, eu cresci achando que ser gorda era feio, achando que ser gorda era errado. Em um ponto da minha vida, na minha infância, assim, no primário até mais ou menos o ensino médio, até a sexta série, vai. Eu tive só uma amiga na escola. Era a Bruna. Se ela estiver vendo esse vídeo, ela vai saber quem é. Porque acho que até um pouco porque a gente se identificava. Ela não era gorda, mas ela sofria bullying também. Porque na época a mãe dela fazia uns penteados meio exóticos no cabelo dela. E as crianças, nossa, enchiam o saco dela pra caramba por causa disso. E de mim, porque eu sempre fui gorda. Eu sempre fui gorda desde criança. Desde quando eu nasci, eu sou gorda. Então eu não sei o que é ser magra. Então, do primário até a minha sexta série, que foi quando eu estudei na escola dela, ela foi a minha única amiga na época. Depois, eu mudei para outra escola, acabei conhecendo mais gente. Fiz uma outra amizade também, que permanece até hoje, que é a Priscila. A gente já tem mais de, acho que quase 15 anos de amizade. Já tem bastante tempo. Nessa época foi um pouco mais tranquilo. Mas do primário até essa sexta série que eu fiquei na mesma escola. Nossa, eu sofria muito com as crianças, porque criança é má. Todo mundo acha que não, é anjinho, bonitinho, não, mas criança é má, gente. Nesse ponto, criança é muito má. E eu tive apelido de tudo quanto é coisa que vocês imaginarem. Enfim, passou dessa época, fui ficando mais crescidinha, depois saí do ensino médio, aliás, no ensino fundamental, né? Na época até a oitava série, era ensino fundamental. Fui pro ensino médio, mudei de escola. Nessa época foi quando eu comecei, cabelo chato. Eu comecei a sair com as minhas amigas, as minhas primas que eu tinha na época. E eu era sempre a gordinha da turma, eu sempre fui a gordinha da turma. E eu comecei a ficar bem deprimida por conta disso. E foi quando a minha mãe propôs pagar para eu fazer a cirurgia bariátrica. Quando ela propôs isso pra mim, eu já de cara falei não. Eu nunca quis fazer cirurgia bariátrica. Na época eu não quis fazer porque eu tinha muito medo. Aliás, até hoje eu tenho muito medo de cirurgia, qualquer ela que seja. Eu tenho uma coisa na minha cabeça que eu morro de medo da anestesia. Eu já deixei de fazer coisa importante, problema de saúde que eu tenho, por conta do medo da cirurgia. Não faço, nunca fiz nenhum tipo de cirurgia. E na época o meu medo era esse, eu não queria fazer por conta da cirurgia, da anestesia que eu teria que tomar. Acabou que a gente esqueceu esse assunto, a minha mãe também já não falou mais nada e tal. Passou um tempo, quando eu entrei no meu último emprego, veio isso de novo. A questão da cirurgia, porque tava todo mundo no meu serviço fazendo. O convênio era muito bom, cobria a cirurgia, então o pessoal que era mais gordinho tava todo mundo fazendo. E eu decidi que eu ia fazer a cirurgia bariátrica também, porque eu queria emagrecer. Mas eu não queria emagrecer por mim. Eu queria pela sociedade. Eu queria ser magra porque eu tava incomodada com os olhares, porque todo mundo olha.
todo mundo fala. E muitas vezes eu finjo que eu não tô escutando, eu não dou atenção, mas eu sei que todo mundo olha e fala. Principalmente porque eu sei que eu chamo muita atenção, não só por causa do corpo, mas por causa do estilo, tal, de tudo mais. Acho que engloba. E nessa época eu resolvi que eu ia fazer a cirurgia bariátrica por conta disso. Eu queria ser igual a todo mundo. Só que teria que ter um acompanhamento com o médico, se eu não me engano, 6 meses ou 1 ano antes de fazer essa cirurgia, porque ele não fazia antes de fazer esse acompanhamento psicológico. Teria que fazer tipo um curso para você ter a autorização dele para fazer a cirurgia. Eu cheguei a marcar umas 3 vezes para ir no médico. Eu já sabia quem era, eu já sabia como que funcionava, porque já tinha várias pessoas na empresa que tinham feito, que eu tinha contato. Então eu já sabia como funcionava. Eu cheguei a marcar com ele, acho que 3 vezes, umas 2 ou 3 vezes, e não fui. Acabou que eu não fui. E nessa época também a minha mãe já começou a não querer que eu fizesse. Ela não queria que eu fizesse por medo de acontecer alguma coisa também. Porque quando ela propôs pra mim que ela ia pagar a cirurgia pra eu fazer, eu fiquei na paranoia total, né? E até ela ficou com isso na cabeça também. Acabou que com essa questão de ter que esperar os 6 meses, eu desisti de novo. Eu comecei a entender o meu corpo, eu comecei a entender que eu sou assim, que eu não me vejo magra. Eu acho que se um dia eu emagrecer por algum motivo, eu perco a minha identidade, porque a Roberta é gorda, a Roberta sempre gostou de ser assim. Eu não tenho vergonha do meu corpo. Hoje em dia eu entendo que eu não preciso ser magra para ser bonita. Eu sou bonita sim, eu me olho no espelho e eu gosto do que eu vejo. Eu entendi que eu não preciso agradar ninguém também. E era outra questão nessa época, que eu era mais nova, que todo mundo falava. Você não vai arrumar ninguém. Gente, desculpa que eu tô meio gripada. Você não vai arrumar ninguém porque você é gorda. Não, os homens não gostam de meninas gordas. Mas, gente, isso é mentira. Isso é mentira porque tem gosto pra tudo nesse mundo. Tem gosto pra gente magra, tem gosto pra gente gorda, tem gosto pra gente baixa, tem gosto pra gente alta, tem gosto pra tudo nesse mundo. E, assim, uma coisa que incomoda, acho que todo mundo que é gordo, são os falsos elogios. Porque aquela história de, você tem um rosto tão bonito, por que você não emagrece? Gente, isso é a mesma coisa de você virar pra uma pessoa que é negra e falar pra ele que ele é um preto de alma branca. Você não tá elogiando a pessoa, isso é uma ofensa. Por mais que na hora talvez a pessoa não fale nada, aí dá aquele sorriso amarelo e fica sem graça, mas isso é uma ofensa. Tanto pra mim, que sou gorda, quanto pra uma pessoa negra, você falar isso pra ele, que ele é um negro de alma branca. Então, isso, eu passei a vida inteira ouvindo esse tipo de coisa. E demorou muito pra eu conseguir entender que eu era assim, que eu gosto de ser assim. Eu sempre gostei de ser assim, eu nunca tive vergonha. Quem me conhece, quem convive comigo sabe que eu nunca tive vergonha de usar uma roupa curta. Eu nunca me importei em usar roupa apertada, que a maioria das gordinhas não gosta, sempre coloca roupa larga pra disfarçar. Eu não gosto dos meus braços, é uma coisa no meu corpo que eu não gosto, que eu acho muito, não sei, não gosto. Mas nunca me incomodou a ponto de eu não querer colocar uma blusa cavada igual essa que eu tô hoje. Então, assim, eu fui, ao longo dos anos, hoje eu tô com 25 anos, essa fase aconteceu mais ou menos, eu acho que até os meus 20, não, até os 18, 19 anos. Essa fase aconteceu até mais ou menos nessa idade. Hoje eu vejo que as coisas são bem diferentes. E que eu não preciso mudar pra agradar ninguém. Hoje eu tenho meu namorado, ele sempre gostou de mim assim. Então, assim, você tem que ser o que você é. Não adianta você querer emagrecer pelos outros. Claro que se for uma coisa que te incomoda ao extremo, a ponto de você se olhar no espelho e não se ver naquele corpo, ok, vai lá e faz a cirurgia. Se você acha que vai te fazer melhor, tudo bem. Agora, pra mim, eu não queria fazer. Aliás, eu queria fazer, não era por mim, era pelos outros. Eu sempre tive medo da anestesia, eu sempre tive medo de ficar com o corpo flácido, que eu sei que fica,
Não adianta ninguém falar que não vai ficar, porque vai ficar, apesar de eu ser nova, apesar de na época eu estar bem mais nova que hoje, fica com o corpo flácido, eu teria que fazer plástica para tirar a pele que ia sobrar, porque, gente, eu tenho 1,57 m, eu sou desse tamanhozinho. Com esse corpo que eu tenho, é claro que se eu perder 50 quilos, vai sobrar pele, a Deus dará, né? Vai dar pra fazer outra Roberta. Então eu tenho essa consciência que se eu fizesse uma coisa dessa, eu teria que fazer uma cirurgia, mais uma cirurgia pra corrigir o que sobrasse, vamos dizer assim. E pesando, colocando na balança, eram coisas que eu teria que passar que não valia a pena. Pra mim não valia a pena. Se fosse algo que eu quisesse muito, se fosse uma coisa que pra mim fosse importante de verdade, talvez até eu teria passado por cima desse medo da cirurgia em si e feito. Mas não era algo que eu queria. Eu tava na época que eu pensei em fazer, eu tava pensando em fazer por causa dos outros. E eu acho assim, que quando você vai fazer uma coisa desse jeito, desse porte, você tem que fazer por você. É igual colocar um silicone. Gente, mulher e homem que seja, gravidade, a idade vai chegando, as coisas vai caindo. Se a mulher tá bem daquele jeito, se ela se olha no espelho e não se incomoda, ok. Ela não tem por que colocar um silicone no peito, porque o marido dela acha que ela tá velha, acha que caiu. O problema dele, arruma outro, então. Então, eu sempre pensei bem, de um tempo pra cá, né? Nem sempre eu fui assim. Mas eu acho que tem que partir da gente. Primeiro, você tem que conversar com você mesma e ver se é realmente aquilo que você quer pra você. Não fazer nada pelos outros. E eu acredito que talvez muita gente vai se identificar nesse vídeo. Por isso que a gente, às vezes, quem é gordo, às vezes quer emagrecer, nem é por você, é pelos outros. E isso é muito complicado, porque eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, porque eu não queria fazer uma coisa me vitimizando os gordinhos, nem nada, porque a gente não é vítima. Ninguém aqui é vítima. Se você quiser emagrecer, você emagrece. Se você quiser ficar assim, você fica. Mas a gente, ao longo da vida, escuta tanta coisa, acontece tantas coisas, que é complicado não falar como se não fosse a vítima da história. Porque as pessoas, quando elas querem, elas são más. Principalmente gente da família. Eu vou voltar a falar a mesma coisa que eu falei no meu vídeo de como minha família reagiu com as minhas mudanças. Principalmente pessoas da sua própria família. Eles acham que por ser da família, podem dizer coisas que talvez uma pessoa de fora não diria. Então é bem complicado essa questão. Gente, foi isso que eu quis passar um pouco para vocês. Talvez não tenha me expressado tão bem quanto eu gostaria. Mas se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo, compartilhe em todas as redes sociais. Não se esqueça, se inscreve no canal.